E a Lia Martuon, ela passa a discorrer sobre o cinema com maior pesar a partir de 1910, né? Quanto a nossa busca é um item específico, né? A primeira exibição de Ribeirão Preto. E sobre essas teorias, essas menções, onde colocaram, né? Onde o Máximo colocou o José Roberto da Cunha Salles como o exibidor, o possível exibidor em Ribeirão Preto, que no caso no livro dele é uma afirmação. Então ele colocou como responsável. É completamente descartável esse fato, essa menção, né, do Máximo Barro, essa confirmação dele, e refutável, né, é totalmente refutável, porque nós temos as confirmações dos periódicos da Gazeta de Petrópolis. Exatamente nessa data, o Cunha Salles estava lá, em Petrópolis, não em Ribeirão Preto. Então, isso é um assunto que virou lenda, tá? Já está desmistificado isso, corrigido essa observação. Inclusive, isso foi um ponto que eu discuti em específico com Ari Bezerra Leite, que conhecia bastante o Máximo Barro. Que deveria ser feito um ajuste, uma correção, uma introdução melhor sobre isso, tá? Bom, então essa afirmação do Máximo Barro sobre ter colocado o Cunha Salles como o exibidor é um equívoco, tá? E que isso fique claro que já está corrigido. O Cunha Salles, o doutor Cunha Salles estava em Petrópolis, tá? Bom, e a Verusca, ela também utiliza tanto a Verusca quanto a Ari Bezerra Leite utilizam, né, esses trabalhos do Máximo Barro como base, né, como fonte, né, que é o livro Na Trilha dos Ambulantes de 2001, da editora Maturidade, como eu falei. E o Máximo, e nenhum desses que utilizaram como fonte, trouxeram a origem, tá, dessas informações. Então, quando nós analisamos esses documentos, principalmente a terça-feira, 14 de dezembro, né, do Salão Bragança, Dr. Cunha Salles, professor Pereira Porto, cinematógrafo Limier, nós já conseguimos ter essa base, tá? Então, nós nos inclinamos aqui para uma observação posterior a isso, né? Nós precisávamos de localizar outro exibidor ambulante que estava aqui nesse período, né? Que foi uma das linhas que nós implementamos após descobrir esse erro no livro do Máximo Barro, nessa falha, atribuindo a responsabilidade ao Cunha Salles, que nós sabemos que não é, tá? Então, o Correio Paulistano passou a ser analisado, nós começamos a levantar esses materiais, dentre outros, Gazeta de Notícias e diversos outros livros foram avaliados, mas, tirando a Gazeta de Notícias, né, nós tivemos sucesso no Correio Paulistano, tá? Tivemos algumas informações interessantes no Correio Paulistano. E os demais itens, a Gazeta de Notícias, Gazeta da Tarde, os livros que nós consultamos, além dos periódicos, documentos, almanaques, nada trouxe sobre essa primeira exibição em Ribeirão Preto, tá? Então, nós concluímos nessa primeira etapa da pesquisa, em vista de tudo que foi levantado aqui em primeira instância, que de fato o cinema começou em Ribeirão Preto, a partir de 1901. Coincidência com pesar a partir de 1905 a 1910, que é o prenúncio ainda, né, do cinema em seus estados ainda rudimentares, mas com evolução. Nós estamos falando de cinematógrafo falante, né? Enfim. Então, atribuindo a primeira confirmação efetiva de exibição, nós efetivamos a exibição mais antiga encontrada em documentos em posse de Ribeirão Preto, que estão aqui efetivos e concretos, são os documentos
que se iniciam e dão sequência de 22 de maio, quarta-feira de 1907, no Teatro Carlos Gomes, cinematógrafo do Sr. João Pecanté, empresa Starce de cinematógrafo falante, tá? Então essa aqui é a primeira exibição que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Se você for lá pesquisar, se esses materiais ainda estiverem acessíveis, se eles não foram bloqueados para restauro ou para preservação, isso aqui é o que vai constar lá, tá? Essa companhia aqui, 22 de maio, quarta-feira, 1907. É a exibição mais antiga que nós temos confirmada em documentos em posse do Brasil, tá? Aqui no final, nós trouxemos os periódicos da Gazeta de Petrópolis que confirmam que o Cunha Salles não estava em Ribeirão Preto. Portanto, o que está no livro do Máximo, inclusive até tem uma cópia do livro aqui, mas agora eu não vou pegar. Então, essa informação que está no livro do Máximo já está descartada, tá? Esse erro foi corrigido aqui. O Cunha Salles não é o responsável por essa exibição. Você pode pegar aqui esse material, entrar na memória BN lá, tá? Escreve lá Gazeta de Petrópolis, 11 de dezembro. Tá aqui, ó. Tá tudo especificado, ó. Pega essa linha de 11 de dezembro, número 147, que é o número do PDF, página 4. Tá lá, só sei lá. Tá até o link aqui embaixo, ó. Quiser pausar e copiar, tá até aqui, ó. Salão Bragança, cinematógrafo Lumière. O Dr. Cunha Salles. Esse aqui é maravilhoso, ó. Tanto do dia 12, do dia 11, tá, pessoal? E do dia 14. Ainda trazendo as fotografias movimentadas do cinematógrafo Lumière pelo Dr. Cunha Salles, professor Pereira Porto, tá? Então tá aqui desmificado isso. Acho que eu já falei isso em outros livros, mas bom, aqui nós encontramos outros periódicos, outros recortes que nós trouxemos aqui, porém nada fala sobre cinematógrafo em Ribeirão Preto. Portanto, fica aqui a análise do que foi analisado, né? Pelo menos nós já sabemos que esses itens que já foram analisados não têm informação sobre o objetivo da pesquisa. Aqui são outros documentos que nós encontramos, que nós analisamos, tiramos foto, Diário da Manhã. Tudo isso aqui, pessoal, isso aqui que a gente mencionou aqui, essas fotos, isso tá tudo no Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, tá? Tá bom? Aqui são as listas das menções de cinematógrafo, bonitinho para quem quiser verificar. Com base nisso aqui, você consegue ir lá no Arquivo Público Histórico e bater qualquer uma dessas informações, tá? Você pega lá os materiais, os periódicos, os documentos lá, tá? Se for acessível ainda, não sei se hoje ainda está sendo, você pode pegar cada um desses itens, tá? Cada um desses itens e ir lá conferir. Você pode conferir pelo próprio livro aqui, ó, porque tudo isso que tá aqui tá lá. Tá muito bem especificado. Alguns não tem numeração, tá? Porque a numeração não aparece no periódico por conta do desgaste, ou tá faltando um pedaço da página, da parte superior, onde geralmente tem essa descrição, o número, o ano, tá? Mas isso aqui é realmente um diretório de pesquisa. Isso aqui tá lá, só você conferir, tá? A gente vai deixar uma cópia dessa lá em posse do arquivo também, tá? E aqui nos relatórios finais, a empresa de cinematógrafo Rushingberg fez 20 exibições. Ou melhor, são 20 menções de cinematógrafo Rushingberg. Então essa quantidade de exibições chama muita atenção para uma única companhia. E foi muito bem documentado, né? Nós pegamos uma linha completa ali de menções, quase que uma subsequentes às outras, de 18 exibições de cinematógrafo Rushingberg. Isso é exorbitante, né? Bom, e a partir dessa data de 1907, nós contabilizamos só de 1907 34 exibições, né, ou menções de cinematógrafo.
tá? E dessas 34, 20 são somente do Hushimber. Olha só como é sensacional isso.